noite. Quero compartilhar com você algo que tem brotado no coração esses dias, mas o tema dessa exposição, dessa palavra, enfim, é mudanças e perdas. Uma das coisas que as pessoas têm dificuldade na vida, todo ser humano tem, uns reagem de uma forma e outros reagem de outra, são com relação a mudanças e perdas. E dentro de mudança e perda, algumas características são similares ao ser humano. E qual é a maior mudança? Bom, a Bíblia cita várias, mas a mais clássica, e aí eu quero levar você a meditar comigo. A mais clássica, a maior mudança, foram 430 anos no Egito, numa mesma terra, no mesmo lugar, onde várias gerações passaram. Mas imagine vocês, a geração, as últimas duas, três, avô, filho e neto. Mas o neto experimentando, ou o filho, experimentando que o Senhor levantando Moisés e Moisés falando, a gente vai mudar. E vocês imaginam, eles tinham casas, eles estavam estabelecidos, tinham uma rotina. E uma das coisas que mexe conosco são mudanças. Mas e quando a mudança ela é alimentada de perdas? Quando eu estava no Unibanco, nos anos 90, o banco tinha, até o pastor Daniel mencionou comigo esses dias, e até ele mencionou numa das ministrações que ele estava participando de um fórum, onde os bancos, juntamente com outros órgãos aí de mídia, enfim, redes sociais, mas de grande porte, já estudando 2040, 2050, e o Unibanco fez a mesma coisa. No início dos anos 90, ele deu para todos os gestores, eu era coordenador, equivalente a gerente, eu tinha centenas de funcionários na minha gestão. E ele deu um curso para todos nós sobre mudanças. Sabe uma coisa que eu nunca esqueci? Na abordagem desse curso, lógico, uma empresa contratada, preparada para isso, a primeira apostilas nós recebemos, enfim. Uma coisa que eu não esqueço é que eu aprendi nesse curso, e eles já defendiam isso, que o brasileiro é resistente a mudanças. Eu não sei se é o brasileiro, eu não sei se é o ser humano, mas vamos ficar no brasileiro. Ou o ser humano, dentro do que eu vou abordar. Mas a maior mudança foi a mudança do povo de Israel saindo do Egito para a terra prometida. E uma das coisas que a gente aprende aqui, sabe o que faz a gente nos sustentar nas mudanças e perdas? Promessas. Ter uma promessa. Mas uma das coisas que mudanças e perdas, o problema não é só você ter mudança, mas uma das coisas que eu vou aprendendo, com a idade que eu tenho hoje, 65, são como você administrar mudanças e perdas. Muitas vezes as perdas vêm com algo que você fazia, hoje não faz mais, e às vezes você vê outra pessoa fazendo. Como é que você administra isso? O que é necessário você ter? Uma das coisas que nós precisamos ter para vencer mudanças e perdas é ser resiliente, é ter resiliência. Eu quero ler aqui, eu aqui anotei, me preparando para esse momento, o que é ser resiliente. Augusto Cury usa muito isso, sabe? E é uma coisa que todos nós precisamos ter, resiliência. E olha o que é resiliência. É a capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações ou aos infortúnios, estoicismo. Figurado, Tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Física, emocional, mental.
característica mecânica que define a resistência dos choques de materiais. Então, eu e você precisamos adquirir isto. Um livro que eu sugiro, sugestão para você, é os livros do Augusto Cury. Código... esqueci o nome agora. Código de Existência, eu acho que é, do Augusto Cury. Augusto Cury. Ele fala muito sobre isso. A teoria dele, né, a teoria da inteligência multifocal, né, resiliência. Então, nós precisamos ser resilientes. O que uma mudança causa? E dentro lá do Unibanco, o que o Unibanco estava prevendo? Ele já estava enxergando 30 anos à frente. E como gestor, eu já ouvia, nos anos 90, trabalhando com bancadas, calculadoras, pegar o cheque um por um, somar, digitar, teclas. Já estava prevendo uma mudança radical. Na verdade, eu experimentei o começo dela. Fiquei 20 anos no banco e eu peguei mudanças, assim cruciais da tecnologia. Quando eu entrei com 20 anos, eu trabalhei no Telex. Esses dias um jovem, eu estava falando o que é Telex, ele estava perguntando o que é Telex. Eu trabalhei no Telex, quando eu tinha 20 anos. Depois, mudanças tecnológicas. Depois nós ouvimos falar da chegada do fax, que na verdade durou pouco. Mas eu tive uma empresa depois, eu tinha um fax. Mas no Unibanco, nós vimos o fax e a gente ouvia falar, olha, coloca uma foto, um papel com uma imagem e vai receber do outro lado. Difícil de conceber, né? Mas passei pelo fax. Mas depois eu passei recebemos a notícia de que nós, gestores, teríamos um terminal de computador para comunicação, e-mail. Da minha idade, quem teve o privilégio, eu tive o privilégio de experimentar isso. Aquela tela verde, né? O e-mail. O Unibanco, né? Potência econômica, a gente experimentou o e-mail na origem. Tela verde. Nos comunicávamos, superintendência, enfim. Depois do e-mail, aí já tínhamos computador na nossa mesa. Tinha computador na mesa. E depois, o curso de mudança era para prever o que acontece hoje. Eu carregava malotes de cheques, malotes. E hoje o cheque nem vai mais para o banco de origem, fica no depositário. É tudo imagem. E você já pode fazer depósito com o seu cheque, o cheque nem vai para o banco. Fantástico isso. Tudo isso foi previsto no final dos anos 80, início da década de 90. Experimentei tudo isso. E hoje, o setor que eu trabalhava tinha 1000 funcionários, os 3 turnos, diurno, noturno e vespertino. Trabalhei pelo menos em 2. Eu trabalhei nos 3 turnos. Eu trabalhei no vespertino, no diurno e no noturno. Não trabalhei no noturno pleno, mas trabalhei no das 3 à meia-noite, nos das 6h30 às 14h30, não, 15h30, e no vespertino, das 10 às 18, 9 às 17, enfim. Mas o tema é mudanças, perdas. Qual a maior mudança? Como eu já comentei, foi a de Israel saindo do Egito. O que mudanças causam? E quando está agregado com perdas, eu acho que é muito pior. Poucas pessoas sabem, mas a pandemia, a pandemia, os nossos defeitos, as nossas características pessoais, quando há mudanças, quando há perdas, o que é negativo tem que ser administrado. Né? Eu sofri um pouco na pandemia, porque ao mesmo tempo muitas mudanças, enfim, e ainda administro isso. Veja só, o que o povo de Israel, o que a mudança causa? Mudança causa isso aqui, ó, Números 11, 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça
e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. É muito interessante aqui. Eu acho que, apesar de eu estar colocando no vídeo, é capaz de eu ministrar isso numa das quintas-feiras próximas. Mudanças e perdas. E olha só o que mudança causa. Agora, o que nos ajuda a superar uma mudança, a superar uma perda? É promessa, gente. É promessa. Outro exemplo pessoal. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe. A minha mãe é uma experiência maravilhosa, irmãos, em muitos aspectos. E eu gostaria, eu desejo, fisiologicamente, eu acho que eu não puxei minha mãe. Eu puxei o lado do meu pai, fisiologicamente falando. Mas esses dias, andando com meu irmão, nós fomos lá no campus universitário do meu sobrinho, na Unesp, em Botucatu, e eu estive lá. E andando um pouco com meu irmão Werner, a gente começa a observar que todos os dois têm características mescladas, mas fisiologicamente meu irmão puxou a minha mãe. Mas agora eu estou convivendo mais com minha mãe, eu passo lá todo dia. Passo lá todo dia por uma questão, 93 anos. E a justificativa médica para deixar ela... Deixar não, ela não quer ninguém morando com ela e não quer que ninguém saia, né? E eu dou glória a Deus pela vida da minha mãe. Mas a minha mãe, ela teve que administrar muitas perdas, irmãos, muitas. Você quer ver uma delas? As perdas de todos os irmãos dela. Mas ela veio para São Paulo na década de 50. Então aí já deixou os irmãos, a maioria deles para trás. Muitos não saíram lá do Nordeste. Mas o que eu percebi, a primeira grande perda do meu pai, mas a resiliência da minha mãe, não frieza. Lógico, chorou, sentiu, ela foi amada pelo meu pai e sentiu muito, mas meu pai foi enterrado no sábado, na segunda-feira ela falou, vou para Lapa. Eu lembro que eu nem fui trabalhar, direito legal, né? Eu não fui trabalhar, eu falei, eu vou para a senhora. E eu fiquei pasmo de ver a minha mãe já reagindo. Vamos ali passar para comprar uma planta. A vida continua. Sentiu? Sentiu, porque ela usa aliança até hoje, depois de 30 anos. E não faltou pretendente para ela, viu, gente? Acreditem se quiser. Agora, minha mãe é resiliente. Minha mãe sabe administrar mudanças. Eu que estou mais perto dela, uma vizinha que faleceu. A porta da cozinha, a cozinha tem 3 portas da minha mãe, e uma delas dá para a lateral do terreno, que dá de fundo para um terreno de um vizinho, e tinha uma vizinha que conversava muito com ela. Morreu jovem, a Valéria. Morreu jovem. Minha mãe sentiu muito, porque ali aquela pessoa conversava. Ela sentiu, mas superou. Sentiu, mas superou. E uma das coisas que a gente tem que, quando passa por mudança, é ser resiliente. Resiliente no coloquial. É aguentar pancada. É aguentar pancada e ficar de pé. As mudanças a gente tem que tomar cuidado para não murmurar como Israel fez. Israel tinha promessa, uma terra prometida para você. E nós temos promessas também, irmãos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque tendes recompensa. Não vos canseis de fazer o bem, porque se não desanimardes, recebereis a recompensa. Não vos canseis de fazer o bem. Gálatas 6, não estava no script, mas vamos lá, porque eu acho que eu não mencionei de forma corretíssima, 100%, né? Mas Colossenses 6, não é Colossenses, Gálatas.
Também não é Gálatas. É Gálatas 6, ó. Gálatas 6. Eu vou achar aqui. Achei. É Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A gente tem que viver com promessa. Eu costumo dizer, viver é gostoso, mas não é fácil. Viver é trabalhoso. E o ser humano está ficando cada vez mais complicado. E a gente tem que tomar cuidado para não se complicar como ser humano, que está ficando complicado. Então, a promessa, a gente tem que administrar as perdas. Olha, uma das coisas que conforme os anos vão passando, eu gosto demais do Daniel 11:32, e eu aplico ele para mim. Eu aplico muitos versículos. A gente tem que servir para os outros, trabalhar para os outros, viver para os outros. Mas para a gente viver para os outros, trabalhar para os outros, servir para os outros, a gente tem que estar bem. Tem que estar bem de pé. E eu gosto de Daniel 11:32. Porque aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aquele que conhece o seu Deus se fará proezas. Está em Daniel 11:32b. 2 Coríntios 2:14. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos faz triunfar. E através de nós manifesta o cheio do seu conhecimento em todo lugar. O apóstolo Paulo, ele era o homem que servia os outros. Mas ele estava bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sendo que no versículo anterior ele fala, eu sei viver tendo fartura, mas também sei passar necessidade. Resiliente. Então, a gente tem que administrar confiando que sua vida está no controle do Pai. Você tem promessa. Você tem promessa de que você não deve se cansar de fazer o bem, porque se você não se desfalecer, você vai receber a recompensa. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos. Vai colher o quê? Colher as bênçãos, a recompensa de Deus. Então, mudar faz parte da vida. Vou omitir o nome dela, se ela for ver esse vídeo, ela vai saber de quem eu estou falando. Mas sabe uma das coisas que a gente teve que mudar o parâmetro? Fala por mim. A gente hoje nós estamos numa mentalidade de vida muito diferente. Na minha época, um jovem de 20 anos, o sonho dele era trabalhar numa empresa igual o pai trabalhou. Entrou, jovem, passou toda a vida dele, se possível for, aposentar lá também. Mas hoje, no mundo, hoje tem as startups. Hoje, tudo é dinâmico. Mas é por isso também que eu creio, que porque tem muita gente doente, muita gente no psiquiatra, nada contra, por favor, muita gente no psicólogo. Pessoas que eu amo estão passando no psicólogo. Mas por quê? Administrar mudança não é fácil. Administrar perdas, as conscientes e as não conscientes. A consciente está respaldada. Porque às vezes você vai mudar, você está abrindo mão de conforto, né? Mas essa mudança aqui, do povo do Egito, essa mudança trouxe murmuração, não murmure. Salmos 31:15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Viva assim, minha irmã. Viva assim, meu irmão. Nunca se ache inútil. Cada detalhe valorize. Olha, eu passei por uma experiência agora esses dias. Agora. A gente foi fazer o batismo em Santana de Parnaíba e a gente tem que, como pastor, tem que ser prudente. E estava uma semana fria e eu fui falar uns quatro. Eu consultei cada um deles no domingo de noite, antes de voltar para São Paulo, falei pessoalmente.
um pré-adolescente, adolescente de 14 anos, os pais, o pai e a mãe, e outra irmã. E eu perguntei para cada um, previsão do tempo é que vai estar frio e chovendo. Vamos batizar? Vamos, pastor! Com os 4. Aí eu consultei na quarta de manhã, porque eu podia cancelar, porque estava frio, previsão de chuva. A gente estava orando, irmãos. Mobilizei aqui a intercessão, eu estava orando. Mas sabe o que eu aprendi? Porque eu já passei a experiência de Deus atender. Para não chover e não choveu. Não uma só, várias vezes. E aí, na quarta-feira de manhã, eu pergunto, e aí, vamos batizar hoje? Tá frio. Vamos! é o eunuco. Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Tinha água. Os 4 estavam dispostos. E tinha pastor? Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. 18 anos que eu batizo. Tá no top ali 3 da água mais fria que eu já peguei, porque estava chovendo. Piscina, ao ar livre. Eu pensei que meus ossos iam quebrar na hora que eu entrei na água, sério. Mas pensa na alegria, na satisfação, se sentir útil. Entende? Os meus tempos estão nas mãos de Deus. E hoje, irmãos, estava aqui orando de manhã acerca de um assunto, de um tema, o Espírito Santo falando comigo, avance, Wagner. Então a gente tem que avançar porque tem promessa. Entendeu? Cuidado, as mudanças podem nos levar ao medo. As mudanças podem nos levar a... Eu estava falando dos aspectos negativos que muitas vezes se manifestam na hora da mudança, né? A insegurança. Queridos, alguns versículos me cercam. Alguns versículos me cercam. Você quer um que me cerca? É o Salmo 138:8 que eu compartilho com você. Declare isso na sua vida, minha irmã, meu irmão. Você que tem medo de mudanças, você que está vivendo um momento desse, mudanças e perdas, está tendo perda aparente. Receba isso aqui para você, Salmo 138:8. O Senhor cumprirá o que me diz respeito. Sabe aquilo que Ele falou de você antes da fundação do mundo? Antes que você nascesse? Declare Salmo 138:8. O Senhor cumprirá o que me diz respeito. O teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Ou seja, Ele está te amando agora. Não desampare as obras das tuas mãos. Você é obra da mão de Deus. Profetize a palavra. Salmo 138:8. Está passando por alguma mudança? Então, eu estou aprendendo, gente. Né? De repente você fazia algo, outra pessoa está fazendo. É uma perda, mas você tem que entender que tudo isso está fazendo parte de um plano maior. Que você não é descartado do plano de Deus. No plano de Deus não existe descarte. No plano de Deus existe, entre aspas, uso. Eu vou te usar. Eu te escolhi. Então, é exatamente isso. Resiliente. Você tem promessa. Você tem promessa. Josué lembrava muitas vezes, Josué lembrava o povo que eles tinham promessa. Exatamente. Então, ele tinha promessa. Josué tinha, olha lá Josué 1:8. Josué capítulo 1 até o versículo 8. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Promessa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
Vou tenho dado, como prometi a Moisés, promessa. Você tem promessa. Não fique fixado no momento. Você tem promessa. Eu tenho promessa. Vida de oração, vida de jejum, palavra de Deus. Esse tripé não pode faltar na vida do crente. Tripé, banco de 3 pontas, de 3 pernas, não vira. Banco com 2 não fica de pé. Então tenha na sua vida isso, jejum permanente. Eu preguei há uns 4 anos atrás uma mensagem sobre comprometimento e profundidade. E um livro que pode ajudar muito isso é de Leonard Ravenhill, Porque Tarde o Avivamento. Eu aconselho você a ler esse livro. O outro é Código de Existência, né? Do Augusto Cury, Código de Existência. Puxa, está me faltando esse livro aqui. Vou ver se eu acho aqui. E esse livro me ajudou. E eu preguei há tempos atrás, estou procurando aqui, eu preguei há tempos atrás essa palavra sobre... Deus me deu essa palavra. Sobre profundidade e comprometimento. Ele me pediu que eu fosse mais profundo no relacionamento com Ele e um comprometimento mais alto, mais forte. E isso, o jejum. E olha, e parece que ele está falando, né, para aumentar, mas você muitas vezes existe resistência, tua mesmo, de outras pessoas, mas você tem que vencer isso. Então, a gente tem que estar com um comprometimento mais alto, relacionamento mais profundo com Deus, conexão com a palavra. Procurar estar no centro da vontade de Deus. Quer ser feliz? Olha aqui, alinhado com a vontade. Vontade de Deus, vontade de Deus. Você, aqui, alinhado. Quanto mais a gente estiver alinhado com Deus, mais feliz, mais realizado você será. E a gente vive dias que Deus nos quer. Querido, está passando por alguma mudança? Está passando por alguma perda? Creia na promessa. Olhe para o consumador e autor da sua fé. Eu vou fazer uma oração por você. Estarei orando por mim também. Mas por todos nós. Pai Todo-Poderoso, quero orar por este que me ouve, Pai, que me assiste agora, que talvez esteja sofrendo por mudanças. Talvez esteja sofrendo por perdas. Pai, que ele fixe nas promessas de Deus. Pai, Salmo 138:8 seja verdade na vida dele, que ele leia, que ela leia como uma realidade. Senhor, fortaleça o emocional, o psíquico nosso em momentos de possíveis perdas, de mudanças, e que a gente fixe na promessa do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Pai, abençoa cada um que está vendo, ouvindo essa palavra sobre mudanças e perdas. Que ele esteja fixado, firmado na rocha inabalável que se chama Jesus. E que nenhum de nós venhamos desfalecer na caminhada, para que venhamos colher tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe você. Muito bom estar compartilhando desse pensamento, dessa palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe.